Gênesis capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Onde é que você está? Ouvi a tua voz quando passeavas pelo jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? A mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A cobra me enganou. Eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E para o homem, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita.
Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Adão pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para o homem e a sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins. E uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. O que são a queda do homem e o pecado original? Todo mundo conhece a história sobre a árvore e as maçãs no início da Bíblia. Mas do que se trata? Não se trata de maçãs, nem sobre qualquer outra fruta. É sobre isso. O homem é uma criatura dotada de razão e de vontade. Ele é criado para participar da vida divina. Ele pode conhecer o seu Criador e responder ao amor de Deus com o seu próprio amor. Mas ele não faz isso. O homem se acha incrível. Na verdade, tão incrível que ele não poderia se importar nem um pouco com Deus e seus mandamentos. O homem não ordena sua vida em direção a Deus, mas declara-se o centro do universo. Soa corajoso, mas realmente isso não é bom. Porque o homem não é a fonte nem o fim de todas as coisas. Ele não é o centro do universo. As coisas não são ordenadas como lhe agrada. Um exemplo pode mostrar isso. Se eu colocar um pé de tomate em um armário por 3 meses e orgulhosamente declarar: vai ser ótimo, eu não vou colher nenhum tomate, porque a natureza de pé de tomate requer, entre outras coisas, água, luz e calor. O que eu quero realmente não importa. Então, quando o homem se coloca no centro de todas as coisas, nada funciona, nem para ele, nem para qualquer outra coisa. Porque, ao querer ser como Deus e colocar-se no lugar de Deus, o homem destrói a ordem entre ele e Deus, e a ordem entre ele e o resto da criação. E é isso que aconteceu no início da humanidade. Isso é chamado de queda do homem ou pecado original. A queda tem consequências amargas para a humanidade. Primeiro, o homem perde a sua amizade com Deus. Ele perde o que chamamos de graça santificante. Em segundo lugar, ele é afligido por uma série de males físicos. No lugar de ir tranquilamente para a vida mais além, agora existe a morte, separando o corpo da alma. O homem é doravante também afligido pela dor e tem que lutar contra a desordem de seus poderes interiores. Essas consequências são dolorosas, mas
elas não são simplesmente uma retaliação ou vingança de Deus. Na verdade, elas são o primeiro passo de Deus em direção ao homem caído. Na vivência da sua própria fragilidade, o homem caído pode começar a entender que ele está no caminho errado, que ele não é o centro do universo, que as coisas não giram em torno dele. E isso é uma coisa boa. Ele pode começar a perceber que, como um ser criado, ele é ordenado ao seu Criador, que o isolamento em seu interior é doloroso e destrutivo. O homem tem que reconhecer isso e voltar para Deus. As consequências da queda do homem podem ser sentidas até hoje. Quando entramos neste mundo, nos falta a graça santificante. Experimentamos a desordem na nossa alma e emoções, e nossa mortalidade. O fato de que nossa morte chegará algum dia pesa sobre nós. Esse estado em que nascemos é chamado o estado de pecado original. Pecado original não tem nada a ver com culpa pessoal, mas descreve uma condição da humanidade caída que herdamos. Isso é o que a queda e o pecado original significam. A queda aconteceu no início da humanidade. O estado de pecado original é a sua consequência. Mas como isso é possível? Como o mal pode ter surgido no coração de Lúcifer e também ter corrompido outros anjos, se são seres criados por um Deus perfeitamente santo? Na verdade, isso demonstra como a obra de Deus é extraordinária. Afinal, os anjos foram criados com o poder de tomar decisões morais e reais, assim como nós. Deus dotou a sua criação de uma natureza tão livre que permitiu até mesmo uma rebelião. Deus permitiu o mal, mas jamais compactou com ele. E por essa razão, Satanás foi expulso dos céus. Esse evento é descrito em pelo menos 3 passagens bíblicas. Inclusive, com base no texto de Apocalipse 12, acredita-se que aproximadamente 1/3 dos anjos caíram com Satanás. Após Satanás ter sido expulso dos céus e lançado à terra, em um determinado momento da história, Deus criou um ser que não somente o glorificaria, mas que também seria a própria imagem da sua glória. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Razão mais do que suficiente para que Satanás odeie o ser humano e faça de tudo para destruí-lo. E o primeiro passo que o diabo deu nessa direção foi logo no início, no Éden, onde Deus colocou o homem e o autorizou a se alimentar livremente de todas as árvores, menos uma, aquela que lhe causaria a morte. E foi dessa árvore, por influência do diabo, que o homem comeu. Parece absurda a estupidez do ser humano desobedecer a única proibição feita por Deus, que visava o seu próprio bem, mas é interessante observar como isso aconteceu, as motivações por trás da queda do homem. Quando o diabo questiona Eva, ele diz: vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele, na verdade, está sondando Eva para ver qual era o entendimento que ela tinha sobre a proibição. Quando Eva acrescenta algo à ordem de Deus, não podemos nem tocar, o diabo percebe uma vulnerabilidade e acusa Deus de estar mentindo. Ele diz: certamente vocês não morrerão. E acrescenta: Deus sabe que no dia em que comerem da árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo não só disse que eles não morreriam, como também disse que na verdade eles seriam como Deus. Ou seja, com o mesmo pecado com que ele foi seduzido, ele tentou o homem que também pecou. Quando Eva viu que o fruto parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para dar entendimento, comeu. Afinal, se ela seria como Deus, já não haveria mais motivo para dar satisfação ao seu Criador. Ela deu do fruto para Adão, que também comeu. O homem preferiu acreditar na promessa do diabo ao invés de confiar em Deus. O interessante é que, em um primeiro momento, parecia até que o diabo tinha razão. Afinal, eles comeram da árvore e não morreram. Porém, o pecado trouxe a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus, e como consequência futura, a morte física. É o mesmo que acontece quando retiramos uma folha da árvore. Ela deixa de receber a seiva e com o tempo seca e morre. Com o pecado, o homem não só morreu espiritualmente e foi expulso da presença de Deus,
como também transferiu o direito legal de posse da terra ao diabo. A partir da queda, toda a descendência de Adão, que inclui eu e você, nasceu separada de Deus, à semelhança de Adão. Sim, nós nascemos pecadores em um mundo governado pelo diabo. Todo o mal que habita em nós é fruto da desobediência de um único homem, mas que nos representava. A culpa foi de Adão, foi de Eva e foi do diabo, mas hoje ela também é minha e sua. Somos tentados e pecamos por causa do nosso próprio mau desejo, mas com toda certeza o diabo colabora muito para que isso aconteça. E para entender como ele faz isso, é fundamental conhecer o que a Bíblia diz sobre a situação atual do diabo, onde ele se encontra, o que ele sabe e o que ele pode fazer. O entendimento popular é que o diabo se encontra no inferno rodeado por demônios. E de fato, a Bíblia ensina que o destino do diabo é o castigo eterno no inferno. Porém, deixa claro de que ele não está lá agora, mas que na verdade ele circula pela atmosfera e atua nas regiões celestiais, sendo chamado de príncipe das potestades do ar. Contudo, isso não significa que ele seja onipresente e que possa estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O diabo também não é um ser onisciente, ele não sabe todas as coisas. Entretanto, trata-se de um ser milenar, que conhece a Bíblia e acompanha a história da humanidade desde o início. O diabo raciocina, pensa, age e aprende novas formas de deturpar a verdade a fim de enganar e manipular o homem. E mesmo não tendo acesso aos nossos pensamentos, através do que fazemos e do que falamos, ele conhece nossas inclinações, fraquezas e desejos. E apesar do diabo ser muito poderoso, ele também não é onipotente. Existem coisas que ele não pode fazer. Aliás, ele só pode agir dentro do limite estabelecido por Deus. E a permissão que Deus concede ao diabo envolve questões complexas, que geram certos questionamentos. Dentre eles, o principal é: por que Deus ainda permite que o diabo continue praticando o mal no mundo? A resposta não é tão simples, pois envolve a soberania, a eternidade e a onisciência de Deus. Neste momento, o diabo está colocando em prática toda a maldade que, antes da queda, era apenas uma intenção. Deus já julgou e condenou o diabo, não somente pela intenção, mas pelo que ele fez. E a explicação para isso é que, para nós, que estamos limitados pelo tempo, o diabo ainda está fazendo, mas para Deus, ele já fez. Mas se o diabo não é onipresente, nem onisciente e nem onipotente, como ele pode conhecer detalhes da vida de cada ser humano que vive sobre a Terra? Bom, a resposta está na existência dos demônios. Ao que tudo indica, os anjos que caíram com Satanás agora são demônios que atuam debaixo do seu governo. Inclusive, assim como no caso dos anjos, também existe uma hierarquia entre os demônios. Alguns menos, outros mais poderosos. A verdade é que os demônios são tão numerosos que multiplicam a presença do diabo, dando a impressão dele ser praticamente onipresente. Dessa forma, tanto o conhecimento que ele tem a respeito de nós, quanto a sua capacidade de agir contra nossas vidas, também se multiplica. Já a forma de atuação dos demônios é a mais variada possível. Podem tanto trabalhar na base da influência, através de pequenas sugestões, como até mesmo possuir o corpo de uma pessoa. Podem causar enfermidades, curar enfermidades para produzir o engano, induzir comportamentos, oprimir e até mesmo matar uma pessoa. Tudo isso preferencialmente de maneira oculta, para que nem a pessoa afetada saiba que está agindo sob a influência de um ou mais demônios. Para cada situação, o diabo tem uma legalidade, ou seja, uma permissão específica para agir. Contudo, sua principal estratégia sempre será a de permanecer em oculto. E aí você pode se perguntar, o que o diabo ganha com isso? Qual o objetivo dele? Primeiro, é importante lembrar que o diabo é homicida, odeia o ser humano e tem prazer em nos causar sofrimento. E segundo, que ele já está condenado e lhe resta pouco tempo. Sendo assim, todo o seu esforço está em levar o homem para a mesma condenação, a eternidade no inferno. A principal forma de atuação e influência do diabo sempre foi e sempre será através do engano. Não existe nenhum outro ser no universo que supere o diabo na arte de convencer pessoas a acreditarem na mentira e desprezarem o conhecimento da verdade, ou seja, desprezarem o conhecimento bíblico. Uma vez que entendemos que a Bíblia é a completa palavra de Deus e fonte de toda a verdade, ela se torna o único livro no mundo capaz de revelar de forma segura todas as mentiras do diabo.
Por essa razão, a sua estratégia é fazer com que o homem não leia a Bíblia. Caso ele leia, é fazer com que ele não entenda. Caso ele entenda, é fazer com que ele não creia. E caso ele creia, é fazer com que ele não coloque em prática. Para cada um desses estágios, ele se utilizará de uma mentira diferente. Existem mentiras que apontam uma direção totalmente oposta da verdade, negando inclusive a própria existência do diabo, mas existem mentiras que estão muito próximas da verdade, sendo até mais perigosas. Muitas vezes o diabo nega uma mentira com outra mentira para que essa segunda mentira pareça verdade. Para promover o engano, ele apresenta algo ruim com aparência de bom, mas mantém algo ruim com aparência de ruim, fazendo com que o homem pense estar no caminho certo, quando na verdade permanece no caminho errado. Lembre-se, a ação do diabo é através da mentira. Ele mente sobre a possibilidade de arrependimento, que ele não tem, mas que nós temos. Ele mente sobre a salvação pela fé, mente sobre o perdão de Deus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo de Deus, sobre a vida eterna. Ele mente sobre tudo. Não é aparecendo com chifre, rabo e tridente que o diabo promove o engano. Afinal, quem adora uma imagem do demônio sabe muito bem o que está fazendo. Agora, quem adora uma imagem de um ser celestial, este sim, através do engano, pode estar adorando ao diabo. Por causa do pecado, nossa condição natural já é a de condenação. O trabalho do diabo é apenas nos manter em uma condição em que nós já nos encontramos. O que ele precisa é esconder de nós o amor de Deus e a salvação que há em Jesus Cristo. Aquilo que o diabo procura ocultar, Deus, em sua infinita sabedoria, já nos revelou através da Bíblia. Aquele que é absolutamente justo e perfeito em tudo que faz, já julgou e condenou o diabo, mas nos deu a possibilidade de reconciliação através da fé em Jesus Cristo, demonstrando todo o seu amor e poder através da morte de Jesus em nosso lugar e da sua ressurreição dentre os mortos. Somente Ele pode nos livrar das garras do diabo e nos conduzir para a vida eterna. Vai na Bíblia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome.